Robert Elisha, um residente de Jerusalém nascido em Londres, é dono do Chuvis na rua Washington, na capital. Uma galeria que leva o nome e é dedicada à sua mãe, uma renomada artista israelense que viveu em Meir Sharim e faleceu em 2022, aos 94 anos. Bem-vindo ao Jones Media Hub. É um prazer. Então vamos começar falando sobre sua mãe, que era uma artista incrível. Sim, ela era. Ela foi uma esposa incrível e uma personalidade incrível também, porque qualquer pessoa que realmente a conhecesse, sabe, acabava amando ela, porque era uma pessoa muito feliz, simples, baixa, nada extravagante. Toda a sua finesse estava na tela. Era isso que ela tentava fazer e as pessoas percebiam. É a primeira vez que eles viram um artista lidando com o mundo judaico em cores vibrantes, com otimismo. Muito bem feito. Afinal, quando ela saiu de Jerusalém, nascida, claro, ele e minha mãe e meu pai, eles deixaram Jerusalém aos 7 anos, meu pai antes. E Europa, Praga, Viena, Áustria e assim por diante. E pouco antes da guerra começar, eles conseguiram escapar para Londres, Inglaterra. E foi lá que eles realmente ficaram durante a Segunda Guerra Mundial. E ela foi aceita na St. Martin's School of Art, na Royal Academy, como uma criança prodígio quando tinha 13 anos e meio, algo inédito até hoje. Incrível, sim, absolutamente. Então é isso, ela teve uma ótima formação, quero dizer, ela foi bem ensinada, mas já era talentosa desde criança, com seu conhecimento e sua capacidade de realmente pensar em algo e transmitir isso para a tela ou para o papel da maneira mais fantástica possível. Vou esclarecer isso para quem assiste. Então, seus pais eram originalmente de Jerusalém e se mudaram para a Inglaterra, onde você nasceu e cresceu. Sim, e então eles voltaram, todos vocês voltaram. Todos vocês voltaram. Nós fizemos aliar, sabe, no final dos anos 60. E foi aí que começamos em um lugar chamado Herzliya Pituach. É uma bela cidade litorânea. E minha mãe, na verdade, construiu a casa com a própria visão dela, e era uma casa incrível naquela época e ainda é hoje. E com o tempo, quando me casei mais tarde, eles perceberam que estavam envelhecendo. Então vamos voltar para Jerusalém. E foi isso que eles fizeram. Eles voltaram para Jerusalém. Eles compraram uma casa adorável em Mea Shearim, nos arredores de Mea Shearim. E meu pai, que trabalhava com comércio internacional e tudo mais, para ele fazer algo assim, vir para uma área ortodoxa em Jerusalém foi um pouco difícil, mas ele fez. E eu acho que ele teve uma ótima vida. Ele conseguiu chegar aos 96 anos e foi cheia de coisas que ele nunca tinha feito antes. Para um empresário, seus últimos 20 anos foram cheios de netos, disso, de lições da Torá e assim por diante. E você também tem uma história fascinante. Vamos voltar um pouco e me conte um pouco sobre a sua história. Bem, a minha história... Bem, você sabe, então... Eu estive nas Forças de Defesa de Israel por vários anos. E quando fui dispensado, decidi que a primeira coisa a fazer era, você sabe, sair por aí. E eu fui para Londres, Inglaterra. E eu levei a vida numa boa por lá, e eu estava envolvido com arte. Meu pai trabalhava no comércio na Inglaterra. Ele era um comerciante internacional de tecidos antigos e coisas desse tipo. Então eu fui introduzido nesse tipo de mundo com a minha mãe, com a arte que ela fazia desde que eu era bebê. Então eu tive uma ótima base para continuar. Então, claro, você sabe, eu decidi comprar para mim mesmo uma Ferrari Dino 246 GT. Era um carro antigo e eu realmente era apaixonado por ele. E por fim, voltei para Israel e conheci minha esposa.
e nós voltamos para a Inglaterra. Eu disse, é lá que vamos morar em Hampstead, e vamos ter uma vida maravilhosa. Somos como uma Ferrari e isso. Então minha esposa me disse, é um carro engraçado, é muito baixo, não tem ar-condicionado, e é muito, muito barulhento. Então vamos deixá-lo na garagem e usar nosso Panda preto. Isso é lindo, foi o que fizemos. Então eu ignorei minha Ferrari 246 GT e nós não duramos muito tempo na Inglaterra porque minha esposa preferia Israel e nós voltamos. E então eu decidi que precisava ganhar meu próprio dinheiro. Então eu levei isso mais a sério. E quanto mais eu me envolvia com comércio, com arte, com têxteis, essas coisas, comecei a perceber que minha mãe, na verdade, não era colocada em destaque. Ela era muito boa. Quando ela realmente fazia exposições, elas eram rapidamente vendidas. Elas eram compradas, ela sabia vender. Então eu peguei isso para mim e levei muito a sério. E hoje estamos onde estamos. Em George Washington também. E estamos vendendo outras obras de grandes artistas israelenses. Como Agam e Agam. Hoven, Rubin, Money Cats, Marc Chagall, coisas assim. E claro, minha mãe também. E a arte da minha mãe é a minha base. Isso me permite, você sabe, conduzir os negócios da maneira mais profissional possível. Vamos falar um pouco sobre a arte da sua mãe, porque realmente era bastante espetacular de muitas maneiras. Algumas obras muito grandes que ela fez e outras menores, mais refinadas. Como você descreveria, e eu vou mostrar fotos, obviamente, mas como você descreveria a arte dela? Bem, ela é conhecida como uma das maiores negociantes de Tel Aviv. Prefeito Stegen da Galeria Stone em Tel Aviv. Esperamos que ele melhore. Hoje está bem idoso. E ele sempre disse que sua mãe é uma grande artista, e eu a considero uma artista impressionista, pós-impressionista. E ela tem todas as capacidades para fazer isso. E você pode ver nas obras dela que ela faz, os desenhos dela são fantásticos. Eu tive conhecedores que possuem, você sabe, trabalhos a lápis, alguma obra em papel do Rembrandt, por exemplo, ou de outros grandes artistas. Eles sempre me disseram que os trabalhos em papel dela são muito, muito bons. E é assim que você realmente, sabe, pode falar sobre um artista, se ela é realmente boa, eles veem como ele desenha. Isso é o básico. E claro, as principais obras dela eram cenas de casamento pelas quais ela se tornou um ícone internacional e as paisagens de Jerusalém, também um ícone internacional. E os bunim dela, os retratos dela, são retratos pequenos. Quero dizer, eu vendi um retrato pequeno por 50 mil não faz muito tempo. E era minúsculo, mas eu acreditei nele. E eu amava a peça. E é única. E eu sei que algumas peças dela já alcançaram ainda mais 100 mil. E além de estarem penduradas na sua galeria de arte, as pinturas da sua mãe podem ser vistas em alguns hotéis muito prestigiados de Jerusalém. E também acredito que o ex-embaixador dos Estados Unidos, David Friedman, pegou uma das pinturas emprestada para a Embaixada dos Estados Unidos. Sim, com certeza. Quero dizer, ele recebeu ofertas de diferentes organizações, do Museu de Israel e de outros lugares para ter algo em seu escritório. Mas quando a senhora Friedman, a senhora Tammy Friedman, entrou na galeria e viu aquela peça específica dos espiões, ela disse: "Uau, isso é incrível." Então descreva a peça. O quê? Descreva isso, a peça de Israel. É uma peça muito grande que descreve as 12 tribos quando elas viajaram pela Terra Santa e depois voltaram para o deserto. Para o deserto. E ali embaixo no vale vemos as tribos.
E você vê aqui que 10 das tribos estavam falando negativamente sobre a Terra Santa, dizendo que não podemos fazer isso, que é impossível. A essas grandes, pobres pessoas ali. E olhe para as frutas. Tudo é grande. Quero dizer, tudo está acima da nossa capacidade de realmente ir e conquistar a Terra Santa. Nós não conseguimos. É impossível. Mas apenas Caleb ben Jefoné e Josué ben Nun, só esses dois, eles mantiveram a cabeça erguida e olharam para a luz descendo sobre o tabernáculo e tudo mais. Então lá nós tínhamos a crença de que a nação judaica iria conseguir e que eles iriam entrar na Terra Santa e estariam lá como nós estamos hoje. E eu acho que isso fala sobre a mensagem otimista que sua mãe transmitiu. Quero dizer, por exemplo, a pintura voltou para a embaixada porque o embaixador Mike Eckerby, durante o tempo dele lá, a pintura está de volta no escritório dele e ele está muito feliz com isso porque a pintura fala com ele. Ela fala com ele. Quero dizer, ele vê a mensagem ali, ele adora isso. E toda vez que tem alguém importante, um VIP, eles se sentam com a pintura atrás deles e ele fala sobre isso. Então diz que não são necessariamente pessoas judias, é mundial. E essa era a abordagem dela para fazer as pessoas felizes. Não importa quem você seja. Você pode ser judeu, pode ser gentil, pode ser, sabe, não importa. E eu sei que Ruvi, na verdade, o nome completo dela era Ahuva Elisha, mas ela assinava seu trabalho como Ruvi. Ruvi. Por que isso? Era assim que os amigos dela a chamavam em Londres. Sabe? A Ruvana, Ruvi, essa era a Ruvi. E hoje no mundo todo, Ruvi ele está se tornando um. É um nome muito procurado. É sim. E a galeria, imagino, está aberta todos os dias para as pessoas. Exceto, obviamente, das 11 às 17 horas, ou com hora marcada na George Washington 2, certo? E como você descreve o que faz e sua família agora em Jerusalém? Bem, rabinos importantes me disseram que, você sabe, eu pareço um judeu ortodoxo. Tudo bem. Sim, mas a questão é que eu não era desse lado nem daquele lado, eu ainda circulo por todos os lados. Eu tenho amigos de diferentes organizações e eu consigo ver e consigo falar na língua deles e tentar transmitir minha mensagem de uma maneira bem casual, sem imprensa. E as pessoas adoram isso, sabe? Pessoas que queriam entrar na galeria e me viam, diziam: ah, não vou entrar lá. Esse é um daqueles, sabe, caras de preto. Então, se eles realmente entrassem, virávamos melhores amigos depois de meia hora. Melhores amigos. Isso é incrível, tá vendo? Porque eles perguntavam: como assim você? Como você sabe tudo isso? Como você tem um pequeno Picasso pendurado na parede? Como você tem isso? Como você tem um Chagall? Sendo que sempre achamos que pessoas como você estão longe de tudo isso. Então era isso, de verdade. E também com seu sotaque bem britânico, e eu sei que isso definitivamente faz parte de quem você é. Você me contou que já foi um grande atleta e até tem algum tipo de ligação com a família real. Ah, você quer falar sobre isso? Claro. Definitely. Meu pai, sabe, como ele estava em Londres e trabalhava no comércio, gostava de fazer as coisas pela família da melhor maneira possível. Então, quando nasci como menino, tive que ser circuncidado, um Brit Milá. Então, quem pode fazer, quem é o melhor? Então, naquela época, era o rabino Dr. Snowman. Talvez as pessoas conheçam ele. E ele fez o meu Brit. E, na verdade, meus pais me disseram que o mesmo rabino, Dr. Snowman, fez o Brit para Sua Alteza Real, o rei Charles III. Porque a família real fazia Brits para todos os meninos naquela época. Quero dizer, Rainha Elizabeth,
Ela realmente era muito a favor disso. E eu ouvi dizer que isso remonta até a algumas centenas de anos. Então é muito interessante. Então eu contei isso uma vez para o rabino da vida Buchatzera do Norte. Ele disse: "Uau, essa é uma ótima história." Me conta, ele usou a mesma faca? Então foi isso, realmente. Eu realmente gostaria de enviar uma carta para Sua Majestade Real, o Rei Charles III, e talvez encontrá-lo nessas circunstâncias, se ele tiver tempo. Bem, talvez ele consiga assistir a esta entrevista da JNS. Talvez. Vamos receber um convite, o que me leva à próxima pergunta. Qual sua mensagem para os telespectadores que assistem esta entrevista? O tempo é curto e há muito trabalho a ser feito para unir, sabe? Para unir a nação judaica, e não só a nação judaica. Quero dizer, do jeito que vejo Mike Huckabee, do jeito que ele teve uma hora inteira para sentar com a gente e conversar como amigos, sabe? E eu realmente acredito que, sabe, as pessoas no mundo querem se aproximar da gente. Mas às vezes a gente tem, sabe, coisas que realmente impedem a conexão. Então é isso que estou tentando fazer. Estou tentando dar vida à coisa. Bem, você parece estar tendo muito sucesso nisso. Sabe, desde 7 de outubro de 2023 vimos um aumento no antissemitismo ao redor do mundo e pedidos por unidade, como você acabou de dizer, mas não é tão fácil assim. Você acha que os turistas estão voltando agora? Peregrinos, judeus e cristãos estão voltando para Jerusalém. Você está vendo cada vez mais pessoas na galeria? Sim, não muitos por causa da situação que estamos vivendo agora. Quem assiste a CNN vê o que acontece e pensa: a última coisa que farei é ir ao Oriente Médio. Mas, por outro lado, se voltarmos alguns meses atrás e tal, recebi um casal lindo que entrou na galeria e eles andaram pela galeria, andando e olhando, olhando e olhando. Então eu me aproximei deles e disse: "Olá, vejo que vocês estão gostando das obras de arte. É maravilhoso, maravilhoso." Então eu percebi que eles eram da Holanda. Então ele para e observa uma peça pequena do tamanho daquela. Nada, realmente minúscula. Ele fica 1 minuto olhando para ela. Então me aproximo dele e digo: "Isso é interessante." "Você sabe o que está olhando?" "Claro." "Ah, é? Sério?" "Então, o que você está olhando?" Ele me diz: "Estou olhando para o túmulo do Baal Shem Tov em Mizibush, na Ucrânia." Baal Shem Tov foi quem realmente introduziu o movimento racídico há cerca de 200 anos atrás. Então eu disse: "Isso é incrível, mas você não é judeu." "Não, não sou." Então a esposa dele intervém: "Vou te contar o que está acontecendo. Meu marido é um padre em Amsterdã e ele se dirige à sua congregação todo domingo. E ele fala com eles e lhes faz um chamado. E ele fala sobre a Torá do Baal Shem Tov." Eu disse: "O quê? Sério?" Então sim, para mim isso era algo muito, muito novo. Então é isso que estou tentando dizer. Temos que, sabe, tentar conectar as coisas boas que estão acontecendo, não necessariamente no mundo judaico, mas até fora do mundo judaico, para tornar toda a história, sabe, intacta, forte. E de certa forma, a minha última pergunta, não é isso que a boa arte realmente faz? Conectar as pessoas. Sim. E é isso que a arte da sua mãe faz. É isso que minha mãe fazia. Minha mãe tinha uma habilidade de produzir obras com movimento, cores vibrantes, sabe? Impressionismo, pós-impressionismo, que toda vez que você chegava em casa e olhava para a pintura, pensava: "Uau, isso é algo novo que eu não tinha visto." E é alegre. Ela fez talvez meia dúzia de obras relacionadas ao Holocausto que ela nunca mostrou para as pessoas e são muito, muito tristes. E ela sempre dizia: "Essas obras não são para o público. Eu não quero mostrá-las porque são tristes." E aqui em Israel, uma vez por ano, temos o dia em que homenageamos os 6 milhões de judeus que foram mortos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial.
Então eu sempre pego essa pintura e coloco na janela todo ano. E quando, sabe, eu já vi essa pintura dezenas de vezes. Quando eu faço isso, eu pessoalmente começo a chorar, sabe? Porque não tem nada a ver com ser exato ou não. Ela transmite um sentimento. É isso que a gente chama no ramo da arte. Tem um toque que não pode ser explicado. E ela tem isso. Bem, parece que esse é um ótimo momento para encerrar essa entrevista. Foi realmente uma honra ter você em nosso estúdio, Robert Elisha. Tenho certeza de que as pessoas vão adorar visitar sua galeria agora. Foi uma verdadeira honra receber você no estúdio da JNS Robert Elisha. E para lembrar nossos telespectadores, a Galeria de Arte Hoovis fica na George Washington, número 2, em Jerusalém.